Em um mundo de luxo, contratos milionários e aparências impecáveis, um homem rico faz uma proposta inesperada que muda duas vidas para sempre. O que começa como um simples acordo financeiro revela segredos, dores silenciosas e uma conexão que nenhum dos dois planejava enfrentar. Quando ela cruza as portas de um baile de gala, sua presença paralisa o salão e provoca um choque que expõe preconceitos, desejos e verdades escondidas. Entre olhares julgadores, um passado mal resolvido e sentimentos proibidos, ambos terão que decidir até onde estão dispostos a ir para não perder algo real. Antes de descobrir como essa noite mudou tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e prepare-se para uma história que vai te surpreender do início ao fim. A noite caía sobre São Paulo, pintando o céu com tons de roxo e laranja que se esvaíam rapidamente, dando lugar ao brilho frio das luzes da cidade. Na cobertura luxuosa de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista, a solidão era uma presença tão constante quanto o ar-condicionado que mantinha o ambiente em uma temperatura perfeita. Ricardo Albuquerque, um nome que ecoava nos corredores do poder financeiro, observava a metrópole se acender lá embaixo, um copo de uísque na mão e um vazio no peito que nem todo o seu patrimônio conseguia preencher. O divórcio, há pouco, mais de um ano, havia deixado cicatrizes profundas e a ferida ainda latejava, especialmente com a proximidade do evento social mais aguardado do ano, o baile de gala da Fundação Aliança. O convite, um cartão pesado e dourado, repousava sobre a mesa de centro de ébano, um lembrete incômodo de uma obrigação social que ele preferia ignorar. Mas Ricardo sabia que não podia. Sua ausência seria notada, comentada, e ele não estava disposto a dar mais munição aos abutres da alta sociedade que ansiavam por vê-lo desmoronar. O problema era a ideia de ir sozinho. A imagem do milionário recém-divorciado, vagando pelos salões, era um cenário que ele se recusava a encenar. Precisava de uma acompanhante, alguém que pudesse preencher o espaço ao seu lado, sem expectativas, sem complicações. Seus olhos percorreram o apartamento, parando na figura discreta que arrumava as almofadas do sofá com uma precisão quase robótica. Ana Clara. Ela era a personificação da eficiência e da invisibilidade. Conhecia seus horários, seus gostos, seus dias de mau humor, mas nunca uma palavra a mais, nunca um olhar que se demorasse. Era como se fosse parte da mobília, uma engrenagem silenciosa na máquina de sua vida solitária. Ricardo nunca havia parado para realmente olhar para ela, além do uniforme impecável e da postura profissional. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo ponderava sobre seu dilema, o telefone de Ana Clara tocou na pequena cozinha da cobertura. A voz do outro lado da linha era embargada, carregada de desespero. Era sua irmã com notícias terríveis sobre o pai. A doença havia se agravado, e o tratamento, caro e urgente, estava fora do alcance da família. As dívidas se acumulavam e o medo de perder a casa, o único refúgio que tinham, era uma sombra constante. Ana Clara ouvia, o coração apertado, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Ela era a única esperança, a única fonte de renda estável. Ricardo, que passava pela sala, ouviu fragmentos da conversa. A voz de Ana Clara, geralmente tão controlada, estava tingida de uma aflição que ele nunca imaginara. Não sei o que fazer, Lúcia. O pai precisa, e a gente não tem de onde tirar. As palavras, sussurradas com desespero, acenderam uma lâmpada na mente pragmática do milionário. Uma ideia, tão audaciosa quanto prática, começou a se formar. Um acordo, um contrato. 4 horas no baile, nenhuma expectativa além da aparência. E 10.000 como pagamento. Para ele era uma solução para um problema social. Para ela poderia ser a salvação de uma família. No dia seguinte, a proposta foi feita. Ricardo, com sua habitual objetividade, expôs os termos. Ana Clara, inicialmente chocada e humilhada, sentiu o rubor subir ao rosto. A ideia de ser comprada para um evento social era repugnante, mas o valor, 10.000 reais,
era o suficiente para cobrir os primeiros meses de tratamento do pai, para afastar os credores, para dar um fôlego à sua família. A noite foi longa, sem sono, preenchida por cálculos silenciosos e uma batalha interna entre o orgulho e a necessidade. No amanhecer, com o sol tímido espreitando pelas janelas, ela tomou sua decisão. Aceitou, mas com uma condição: aquilo era estritamente um trabalho. Nada mais. Ricardo assentiu, aliviado, sem saber que aquele acordo, selado pela necessidade e pela conveniência, seria o primeiro passo para desvendar um universo de sentimentos que ambos juraram nunca mais sentir. O que será que o destino reserva para esse acordo inusitado? A aceitação de Ana Clara pairava no ar da cobertura como um silêncio carregado, um ponto de virada que nenhum dos dois havia previsto. Para Ricardo, era a solução perfeita para seu dilema social. Um problema resolvido com a eficiência fria que ele aplicava a todos os seus negócios. Para Ana Clara, era um pacto com o desespero, uma ponte sobre um abismo financeiro que ameaçava engolir sua família. A partir daquele momento, a dinâmica entre patrão e empregada, antes tão rígida e definida, começou a se curvar sob o peso da nova e estranha colaboração. Os preparativos para o baile se iniciaram com uma formalidade quase militar. Ricardo, acostumado a delegar, instruiu sua assistente pessoal a agendar a prova de vestidos na boutique mais exclusiva da cidade. Ana Clara, por sua vez, sentia um misto de apreensão e curiosidade. Sua vida se resumia a uniformes discretos e roupas funcionais. A ideia de um vestido de gala era tão distante quanto uma estrela. Quando o carro de luxo a deixou na porta da Éclat Couture, Ana Clara sentiu os olhares. Eram olhares de julgamento, de surpresa, de desconfiança. As vendedoras, com seus narizes empinados e sorrisos forçados, a mediam da cabeça aos pés, como se tentassem decifrar o mistério de sua presença ali. Ela, a mulher do uniforme, agora estava em um templo de alta costura, um peixe fora d'água em um aquário de tubarões. A insegurança a atingiu em cheio, e ela quase recuou, mas a imagem do pai doente e das dívidas a impulsionou para a frente. Ricardo, que a esperava lá dentro, observava a cena com uma distância calculada. Ele notou a hesitação dela, a forma como os ombros se encolheram ligeiramente sob o escrutínio alheio. Pela primeira vez, algo além da praticidade se agitou dentro dele. Não era pena, mas um reconhecimento da vulnerabilidade dela em um mundo que não era o seu. A primeira leva de vestidos era desastrosa, tecidos caros que pareciam engoli-la, cores que a apagavam, modelos que a faziam sentir-se ainda mais deslocada. Ana Clara tentava esconder a frustração, mas a cada peça que provava, a sensação de inadequação crescia. Foi então que uma das vendedoras, com um suspiro de desdém, trouxe um vestido que havia sido esquecido no estoque. Um dourado profundo, com um corte elegante que abraçava as curvas sem vulgaridade, e um decote discreto que valorizava o colo. Quando Ana Clara saiu do provador, o silêncio preencheu a boutique. Não era o silêncio de julgamento, mas de admiração. O dourado do tecido parecia capturar a luz, transformando-a. Seus cabelos escuros, geralmente presos em um coque prático, caíam soltos, emoldurando um rosto que pela primeira vez ela via com outros olhos. Não era apenas um vestido, era uma armadura, uma revelação. A postura dela se transformou, os ombros se endireitaram, um brilho de confiança acendeu em seus olhos. Ela não era mais a empregada invisível, era uma mulher que, por um instante, se permitia ser vista. Ricardo, que até então mantivera uma expressão impassível, sentiu um sobressalto. Não era a mulher que ele conhecia, mas uma versão dela que ele nunca imaginara existir. A beleza, antes velada pela discrição e pelo uniforme, irrompeu com uma força inesperada. Ele percebeu que não estava apenas contratando uma acompanhante para evitar fofocas. Estava, de alguma forma, despertando algo, não apenas nela, mas também em si mesmo. Um sentimento que ele jurara ter enterrado junto com as cinzas de seu casamento. O acordo profissional começava a desmoronar, dando lugar a uma curiosidade perigosa.
Com o vestido escolhido, veio a necessidade de aulas de dança. Ricardo, um dançarino competente, mas sem paixão, viu-se guiando Ana Clara pelos passos básicos de uma valsa no salão de sua própria cobertura. No início, ela estava tensa, desajeitada, os pés tropeçando nos dele. Mas com o tempo a rigidez deu lugar a uma leveza surpreendente. Os corpos se aproximavam, as mãos se tocavam, e as conversas, antes restritas a ordens e respostas, começaram a fluir. Eles falavam sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. Ricardo descobriu a força por trás da discrição de Ana Clara, a resiliência de uma mulher que carregava o mundo nas costas. E Ana Clara, por sua vez, vislumbrou a vulnerabilidade por trás da fachada de aço do milionário, a solidão que ele tentava esconder com tanto afinco. A cada passo de dança, a cada risada compartilhada, a fronteira invisível entre eles se tornava mais tênue. O acordo de 10.000 reais, que antes parecia tão sólido, começava a se dissolver em algo muito mais complexo e perigoso. Será que essa proximidade inesperada pode realmente mudar o rumo de suas vidas? A proximidade forçada pelas aulas de dança e pelos preparativos para o baile havia criado uma fenda na muralha que Ricardo e Ana Clara haviam erguido em torno de si. As conversas, antes superficiais e profissionais, agora se aprofundavam, revelando camadas de suas personalidades que nenhum dos dois imaginava existir no outro. Ricardo, acostumado a uma vida de aparências e relacionamentos calculados, encontrava-se genuinamente interessado nas histórias de Ana Clara, na sua luta diária, na sua inabalável dedicação à família. Ela, por sua vez, via além do milionário frio e distante, percebendo a melancolia em seus olhos, a solidão que ele tentava mascarar com o luxo e o trabalho. A semana que antecedia o baile foi um turbilhão de emoções. O vestido dourado estava pronto, os sapatos escolhidos, e Ana Clara praticava os passos de dança em frente ao espelho, um misto de nervosismo e uma estranha excitação borbulhando dentro dela. Ricardo, por sua vez, sentia uma ansiedade diferente. Não era a ansiedade de enfrentar o julgamento social, mas a de ver Ana Clara brilhar, de testemunhar a transformação que ele, de alguma forma, havia iniciado. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto Ana Clara finalizava os últimos detalhes da organização da casa, que o passado de Ricardo decidiu fazer uma aparição dramática. A campainha tocou, e antes que ela pudesse atender, a porta se abriu com um ímpeto que denunciava a falta de educação de quem entrava. Emoldurada pela entrada imponente, estava Patrícia Albuquerque, a ex-esposa de Ricardo, elegante, impecável e com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela era a personificação da alta sociedade paulistana, e sua presença exalava um veneno sutil. Patrícia varreu o apartamento com um olhar de desdém, como se procurasse por algo fora do lugar. Seus olhos, então, pousaram em Ana Clara, que estava parada, surpresa, com um pano de limpeza nas mãos. Um sorriso irônico se formou nos lábios de Patrícia. Ora, ora, vejo que Ricardo continua com seus projetos sociais, ela disse, a voz gotejando sarcasmo. Ou será que agora ele está comprando acompanhantes para o baile? 10.000 reais, não é? Ouvi dizer que o preço de mercado subiu. As palavras atingiram Ana Clara como um tapa. O rubor subiu ao seu rosto e o pano de limpeza escorregou de suas mãos. A insegurança que ela havia começado a superar com o vestido dourado e as aulas de dança voltou com força total, esmagando-a. Ela era, afinal, apenas a empregada, a mulher comprada. A verdade, dita com tanta crueldade, era um golpe devastador. Ricardo, que havia acabado de descer as escadas, ouviu as últimas palavras de Patrícia. Seus olhos, antes calmos, endureceram. Ele viu o choque no rosto de Ana Clara. A forma como ela se encolheu e uma raiva fria começou a ferver dentro dele. Por tanto tempo, ele havia se esquivado dos ataques de Patrícia, permitindo que ela o atingisse, mas ver a crueldade dela direcionada a Ana Clara foi o limite. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Vim visitar meu ex-marido, querido. E, pelo visto,
Encontrei uma cena bastante interessante, ela respondeu, sem se intimidar, os olhos fixos em Ana Clara. Não me diga que você vai levar isso ao baile. Que decadência, Ricardo. De todas as mulheres da cidade, você escolhe a funcionária. Foi nesse momento que algo se rompeu em Ricardo. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Patrícia e Ana Clara, um gesto protetor que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ana Clara não é isso, Patrícia. Ela é minha convidada, e a sua presença aqui é indesejada. Ricardo declarou, a voz firme, sem hesitação. Você não tem mais lugar nesta casa, nem na minha vida, e não vou permitir que você a humilhe. Patrícia ficou boquiaberta, chocada com a reação de Ricardo. Ele nunca a havia enfrentado daquela forma, sempre se esquivando, evitando confrontos. Mas agora ele estava ali, defendendo Ana Clara com uma ferocidade que ela nunca vira. Você está defendendo a empregada? Patrícia gaguejou, incrédula. Por que, Ricardo? Isso é uma provocação para me atingir. Ricardo olhou para Ana Clara, que ainda estava pálida, mas agora o observava com uma mistura de surpresa e uma ponta de esperança. Ele então voltou seus olhos para Patrícia, e a resposta que deu não foi apenas para ela, mas para si mesmo, para Ana Clara e para o universo. Não, Patrícia, não é uma provocação, é real. E é a minha escolha. Ele disse cada palavra carregada de uma verdade que ele acabara de descobrir. Agora, por favor, retire-se. Patrícia, finalmente derrotada pela convicção na voz de Ricardo, lançou um último olhar de desprezo para Ana Clara e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu era pesado, mas diferente. Não era o silêncio da solidão, mas o da revelação. Ricardo havia rompido de vez com o passado e, ao fazê-lo, havia assumido pela primeira vez que o que estava acontecendo entre ele e Ana Clara era muito mais do que um simples acordo. Como essa declaração inesperada irá reverberar na relação entre Ricardo e Ana Clara? O silêncio que se seguiu à saída estrondosa de Patrícia era denso, quase palpável, mas carregado de uma energia diferente. Não era mais o silêncio da invisibilidade de Ana Clara ou da solidão de Ricardo, mas o de uma fronteira desfeita, de uma verdade recém-revelada. Ana Clara ainda estava pálida, o coração batendo descompassado, mas o choque inicial dava lugar a uma onda de emoções complexas. A humilhação das palavras de Patrícia ainda queimava, mas a defesa inabalável de Ricardo, a forma como ele a havia protegido, ressoava em sua mente como um eco poderoso. Ricardo, por sua vez, sentia uma estranha leveza. As palavras que proferira, é real, e é a minha escolha, haviam sido ditas com uma convicção que o surpreendeu. Era como se um peso antigo tivesse sido removido de seus ombros, o peso de fingir, de se esconder atrás de uma fachada de indiferença. Ele se virou para Ana Clara, e seus olhos se encontraram. Não havia mais a distância formal de patrão e empregada, mas uma vulnerabilidade mútua, um reconhecimento silencioso do que havia sido dito e do que estava implícito. Você está bem? Ele perguntou, a voz mais suave do que o habitual. Ana Clara apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Aquele gesto, aquela defesa, havia mudado tudo. O acordo de 10.000 reais, que antes era a única razão para tudo aquilo, parecia agora um detalhe insignificante diante da complexidade dos sentimentos que começavam a surgir. A noite que antecedeu o baile foi um misto de insônia e expectativa para ambos. Ana Clara repassava mentalmente os passos de dança, mas sua mente divagava para a imagem de Ricardo a defendendo, para a intensidade de seu olhar. Ricardo, em seu quarto espaçoso, contemplava o terno de gala, mas seus pensamentos estavam na mulher que, em poucas semanas, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ele não estava mais preocupado com os olhares da sociedade, mas com a forma como Ana Clara se sentiria, como ela seria recebida. O dia do baile amanheceu com um sol radiante, um contraste irônico com a tempestade emocional que havia se desenrolado na véspera. Na cobertura, uma equipe de cabeleireiros e maquiadores
contratada por Ricardo, esperava por Ana Clara. Ela, que nunca havia se permitido tais luxos, sentia-se como uma personagem de um filme, observando sua própria transformação com uma mistura de fascínio e estranhamento. Enquanto os profissionais trabalhavam, seus cabelos escuros foram soltos e modelados em ondas suaves, sua pele recebeu um brilho sutil e seus olhos, antes tão discretos, foram realçados com maestria. Quando o vestido dourado foi finalmente deslizado sobre seu corpo, Ana Clara se viu no espelho e mal se reconheceu. Não era a empregada, nem a mulher sobrecarregada por dívidas. Era uma mulher elegante, poderosa, com uma beleza que ela própria desconhecia. O dourado do tecido parecia infundir-lhe uma nova confiança, uma aura de realeza. Ela respirou fundo, sentindo-se pronta para enfrentar o mundo. Ricardo, já impecável, em seu terno sob medida, esperava na sala. A ansiedade roía-o por dentro. Quando Ana Clara desceu as escadas, ele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela não estava apenas bonita, estava deslumbrante. O vestido dourado caía perfeitamente, realçando sua figura. E a forma como ela se portava, com a cabeça erguida e um brilho nos olhos, era de tirar o fôlego. Ele percebeu que não era apenas o vestido, mas a mulher dentro dele que havia florescido. Um sorriso genuíno, algo raro em seu rosto nos últimos tempos, surgiu nos lábios de Ricardo. Ele estendeu a mão para ela e Ana Clara aceitou, sentindo a eletricidade daquele toque. Não havia mais dúvidas. O que havia começado como um acordo frio e calculista havia se transformado em algo muito mais profundo e inegável. No carro, a caminho do salão de festas mais luxuoso da cidade, o silêncio era diferente. Não era o silêncio da distância, mas o da antecipação, da cumplicidade. As mãos de Ricardo e Ana Clara estavam próximas, quase se tocando, um elo invisível unindo-os. O baile, que antes representava um fardo, agora era o palco para o início de uma nova história. O carro parou em frente ao imponente edifício. As luzes dos flashes dos fotógrafos já piscavam incessantemente e uma multidão de curiosos se aglomerava na entrada. Ricardo olhou para Ana Clara, um brilho de orgulho em seus olhos. Ela retribuiu o olhar, uma coragem recém-descoberta em seu semblante. A porta do carro se abriu e eles se prepararam para o que viria. Como a alta sociedade reagirá à chegada de Ana Clara e Ricardo? A porta do carro se abriu, revelando Ricardo Albuquerque, impecável em seu terno escuro, e ao seu lado, Ana Clara, uma visão em dourado. Os flashes dos fotógrafos explodiram em uma sinfonia de luzes, cegando por um instante, mas não o suficiente para obscurecer a imagem da mulher que emergia do veículo. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão aglomerada atrás das grades de segurança. Quem era aquela mulher? A pergunta pairava no ar, carregada de curiosidade e uma ponta de inveja. Ricardo ofereceu o braço a Ana Clara, e ela o aceitou com uma elegância natural que surpreendeu até mesmo a si mesma. Seus olhos, antes acostumados a desviar dos olhares, agora os enfrentavam com uma serenidade recém-descoberta. Cada passo em direção à entrada do salão era um desafio, uma declaração silenciosa. Ela não era mais a empregada invisível, era a acompanhante de Ricardo Albuquerque, e o mundo estava prestes a testemunhar sua ascensão. Ao atravessarem as portas imponentes do salão de gala, a atmosfera já vibrante de conversas e risadas foi subitamente silenciada. Era como se uma orquestra tivesse parado no meio de uma sinfonia. Taças de champanhe ficaram suspensas no ar, garfos pararam a meio caminho da boca e todos os olhares, sem exceção, se voltaram para o casal que acabara de entrar. Ana Clara caminhava sob os lustres dourados, o vestido cintilando a cada movimento, seus cabelos soltos emoldurando um rosto que irradiava uma beleza inesperada. O choque era visível nos rostos da alta sociedade. Cochichos começaram a pipocar, mas eram abafados pelo espanto geral. Ninguém estava preparado para aquela transformação. A mulher que eles talvez tivessem visto de relance, de uniforme, na cobertura de Ricardo, era agora uma deusa,
uma figura que desafiava todas as suas expectativas e preconceitos. Ricardo, ao lado dela, sentia uma onda de orgulho aquecer seu peito. Ele observava as reações, os olhos arregalados, as mandíbulas caídas, e um sorriso quase imperceptível brincou em seus lábios. Não havia mais a necessidade de fingir, de se esconder. Aquele momento era real, e a mulher ao seu lado era a prova viva de que a vida podia surpreender, mesmo o mais cético dos homens. Ele não estava apenas apresentando uma acompanhante, estava apresentando Ana Clara, e a forma como ela dominava o ambiente com sua presença era uma vitória para ambos. Enquanto caminhavam pelo salão, os murmúrios se intensificavam. "É a empregada dele? Não pode ser! Que audácia!" As palavras, antes capazes de feri-la, agora pareciam distantes, amortecidas pela nova confiança que a envolvia. Ela ergueu o queixo, os olhos fixos em Ricardo, que a guiava com uma firmeza protetora. A conexão entre eles era inegável, um campo de força que os isolava do burburinho ao redor. Chegaram ao centro do salão, onde a música suave de uma orquestra ao vivo começava a tocar uma valsa. Ricardo, com um olhar que prometia o mundo, convidou Ana Clara para dançar. Ela aceitou, e enquanto seus corpos se moviam em perfeita sincronia, ignorando os olhares curiosos e os julgamentos silenciosos, o choque maior ainda estava por vir. Aquele baile, que começou com um acordo de R$10.000, estava prestes a testemunhar a quebra de todas as barreiras. Será que a dança deles selará de vez a conexão que estava nascendo? A valsa começou, e Ricardo conduziu Ana Clara pelo salão com uma destreza que ia além dos passos ensaiados. Seus corpos se moviam em perfeita harmonia, uma dança que parecia contar uma história própria, alheia aos olhares curiosos e aos murmúrios que ainda ecoavam pelo ambiente. As mãos de Ricardo firmes na cintura e nas costas de Ana Clara, a dela repousada em seu ombro, criavam uma conexão elétrica, um campo de força que os isolava do mundo exterior. Os olhos de Ana Clara, antes apreensivos, agora brilhavam com uma intensidade que Ricardo nunca vira. Ela não era mais a mulher que tropeçava nos passos. Era uma bailarina graciosa, entregue ao ritmo da música e à condução dele. As risadas discretas que haviam compartilhado durante as aulas de dança se transformaram em sorrisos cúmplices, trocados em meio às piruetas e giros. A cada compasso, a cada toque, a distância entre eles diminuía, e a barreira invisível que os separava se desfazia em pedaços. Os cochichos da alta sociedade, antes tão intimidadores, tornaram-se um ruído distante, irrelevante. Para Ricardo e Ana Clara, naquele momento, só existiam eles dois, a música e a dança. Era uma bolha de intimidade em meio ao esplendor do baile, um refúgio onde o status social e os acordos financeiros não tinham vez. Ele a olhava com uma admiração que ia além da beleza do vestido, e ela o via não como o milionário distante, mas como o homem que a havia defendido e que agora a guiava com uma ternura inesperada. Quando a música diminuiu e a valsa chegou ao fim, Ricardo, com um leve aceno de cabeça, indicou a varanda. Ana Clara entendeu o convite silencioso. Eles precisavam de um momento a sós, longe dos holofotes e dos julgamentos. De mãos dadas, eles se afastaram da multidão, atravessando um corredor discreto até a varanda que oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. O ar fresco da noite de São Paulo era um alívio bem-vindo. As luzes da metrópole cintilavam abaixo, como um tapete de estrelas invertido, e acima o céu noturno, salpicado de constelações, parecia testemunhar o momento. O silêncio entre eles na varanda era diferente do silêncio do salão. Era um silêncio carregado de expectativa, de verdades não ditas que clamavam para serem reveladas. Ricardo se virou para Ana Clara, e seus olhos se encontraram novamente. Não havia mais a necessidade de palavras, mas a urgência de expressar o que os corações já gritavam. Ana Clara, ele começou, a voz rouca. Isso nunca foi só um acordo, não é? Ela o olhou, os olhos marejados,
e um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios. Não, Ricardo, nunca foi. Aquelas palavras, simples e diretas, foram a permissão que ambos precisavam. A confissão mútua desfez os últimos resquícios de suas defesas. O dinheiro, a necessidade, o contrato, tudo perdeu o sentido diante da força avassaladora do que sentiam. Ricardo levou a mão ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha suavemente. Ana Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do toque, a promessa implícita. Então, sob o manto estrelado da noite, Ricardo se inclinou e a beijou. Foi um beijo que selou a quebra definitiva de todas as barreiras, as sociais, as emocionais, as pessoais. Não era um beijo de contrato, mas de entrega, de descoberta, de um amor que havia florescido nos lugares mais inesperados. O mundo lá fora, com seus julgamentos e suas regras, parecia ter desaparecido. Naquele instante, só existiam Ricardo e Ana Clara, unidos por um sentimento que desafiava todas as probabilidades. De volta ao salão, de mãos dadas, eles já não escondiam nada. A empregada e o milionário, agora um casal, caminhavam com uma nova certeza. O que o futuro reserva para esse amor que desafia as convenções? O beijo sob as estrelas havia sido um divisor de águas, um selo invisível que transformou o acordo em algo muito maior. Quando Ricardo e Ana Clara retornaram ao salão de gala, a atmosfera já não era a mesma. Eles entraram de mãos dadas, um gesto simples, mas carregado de um significado que reverberou por todo o ambiente. Não havia mais hesitação em seus passos, nem a necessidade de se esconderem. A verdade, antes sussurrada em varandas escuras, agora era exibida abertamente, desafiando todos os olhares. Os murmúrios que antes eram discretos se transformaram em cochichos mais audíveis, quase gritos abafados de espanto. Os olhares chocados se fixaram neles, e as conversas cessaram novamente, mas desta vez o silêncio era de incredulidade. Patrícia, a ex-esposa de Ricardo que havia retornado ao salão após sua saída abrupta, observava a cena de um canto, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e perplexidade. Sua tentativa de humilhação havia falhado miseravelmente. Ricardo não apenas a ignorara, como também havia transformado a empregada em sua parceira, em um ato de desafio público. Ana Clara sentia o peso de todos aqueles olhos sobre ela, mas a mão de Ricardo, firme e quente na sua, era um escudo. Ela não era mais a garota assustada que havia entrado na boutique. A mulher que caminhava ao lado do milionário, com a cabeça erguida e um sorriso sereno, era uma nova Ana Clara, forjada na coragem e na descoberta de um amor inesperado. O vestido dourado, que antes parecia uma fantasia, agora era uma extensão de sua nova identidade, um símbolo de sua transformação. Ricardo, por sua vez, sentia uma liberdade que não experimentava há anos. As amarras das expectativas sociais, do que deveria ser, haviam se desfeito. Ele não era mais o milionário solitário, preso às convenções de seu mundo. Era um homem apaixonado, disposto a enfrentar o julgamento de todos por aquela mulher que havia despertado seu coração. Ele apertou a mão de Ana Clara, um gesto silencioso de apoio e compromisso. Alguns convidados mais ousados ou talvez mais fofoqueiros tentaram se aproximar, com perguntas veladas e olhares curiosos. Ricardo, que surpresa agradável! Quem é sua charmosa acompanhante? Perguntou uma socialite com um sorriso forçado. Ricardo, sem soltar a mão de Ana Clara, respondeu com um sorriso genuíno e um brilho nos olhos. Esta é Ana Clara, e ela é muito mais do que uma acompanhante. A declaração simples e direta deixou a socialite sem palavras, enquanto Ana Clara sentia o coração aquecer. A noite avançava, mas o clima no salão havia mudado irremediavelmente. O baile, que deveria ser apenas mais um evento social para Ricardo e um acordo de trabalho para Ana Clara, havia se tornado o palco de uma revolução pessoal para ambos. Entre olhares chocados e murmúrios incrédulos, nasceu algo novo, algo que desafiava as convenções e as expectativas de um mundo inteiro.
O baile, que começou com um acordo de R$ 10.000, terminou provando que algumas histórias não chocam apenas pelo luxo, mas pela coragem de desafiar mundos inteiros em nome do amor. Eles não eram mais apenas o patrão e a empregada, eram Ricardo e Ana Clara, e o futuro, incerto e cheio de desafios, os esperava de mãos dadas. Como a sociedade reagirá a essa nova união nos dias seguintes? Ao baile? A manhã seguinte ao baile da Fundação Aliança, amanheceu com uma estranha quietude na cobertura de Ricardo. O luxo do apartamento parecia mais silencioso, mais vasto, agora que a noite de glamour e revelações havia passado. Ricardo e Ana Clara haviam retornado nas primeiras horas exaustos, mas com uma euforia silenciosa que preenchia o espaço entre eles. O beijo na varanda e a declaração pública haviam mudado tudo, e a realidade do dia seguinte começava a se impor. O primeiro sinal da tempestade que se formava veio com o café da manhã. Enquanto Ana Clara, ainda em um estado de sonho, preparava a mesa, Ricardo folheava o jornal. A manchete da coluna social era um soco no estômago. O milionário e a Cinderela, Ricardo Albuquerque, choca a sociedade com um romance inusitado. A foto, tirada na entrada do baile, mostrava-os de mãos dadas, Ana Clara deslumbrante e endourado, Ricardo com um sorriso que não deixava dúvidas. O texto era uma mistura de fofoca maliciosa e especulação, insinuando que Ana Clara era uma aventura e que o acordo de R$ 10.000 era apenas o começo de um escândalo. Ana Clara leu por cima do ombro de Ricardo e o rubor subiu ao seu rosto. A euforia da noite anterior se desfez em uma onda de vergonha e medo. Ela era a Cinderela, a empregada, o alvo de escárnio da alta sociedade. A exposição era avassaladora, e a ideia de sua família lendo aquilo, de seus vizinhos comentando, a atingiu com força total. Ricardo, percebendo a angústia dela, fechou o jornal com um estalo. Não dê ouvidos a isso, Ana Clara. É apenas fofoca. Eles sempre falam. Mas não era tão simples. O telefone de Ricardo não parava de tocar. Eram sócios, amigos, até mesmo sua irmã, todos curiosos, alguns chocados, outros repreendendo-o pela indiscrição. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, alimentada sem dúvida por Patrícia, que via na situação uma oportunidade de vingança. Mensagens e e-mails de jornalistas e colunistas sociais inundavam sua caixa de entrada, todos buscando detalhes sobre o romance proibido. Para Ana Clara, o impacto foi ainda mais profundo. Sua vida, antes discreta e focada na sobrevivência, havia sido jogada sob os holofotes. Ela temia pelas reações de sua família. Sua mãe, tão preocupada com a reputação, e seu pai, já fragilizado pela doença, como reagiriam a essa exposição? A ligação para sua irmã, Lúcia, confirmou seus piores medos. Lúcia estava em choque, mas também preocupada com a mãe, que havia desmaiado ao ver a notícia na televisão. Ana Clara, o que você fez? Lúcia perguntou, a voz embargada. A mamãe está desesperada e o pai, ele não pode passar por isso agora. A culpa a corroeu. Ela havia aceitado o acordo para ajudar sua família e agora, sem querer, havia lhes causado mais dor. As palavras de Patrícia, comprada, ecoavam em sua mente e a insegurança voltava a assombrá-la. Ricardo, vendo-a tão abalada, sentiu uma raiva crescente contra o mundo que tentava destruí-los. Ele se aproximou segurando as mãos dela. Ana Clara, olhe para mim. Eu sei que é difícil, mas não vamos deixar que isso nos afete. O que aconteceu entre nós é real e é o que importa. Eu vou te proteger de tudo isso. A promessa de Ricardo era um bálsamo, mas o caminho à frente parecia íngreme e cheio de obstáculos. A sociedade, com suas regras não ditas e seus julgamentos cruéis, estava determinada a testar a força daquele amor que havia nascido em um baile de gala. Eles haviam desafiado o mundo, e agora o mundo estava respondendo. Como Ricardo e Ana Clara enfrentarão essa pressão social e protegerão seu relacionamento? A promessa de Ricardo de protegê-la não era apenas um consolo, mas um plano de ação. Naquela mesma manhã, enquanto o telefone da cobertura não parava de tocar, ele acionou sua equipe jurídica e de comunicação.
Um comunicado oficial foi redigido, claro e conciso, afirmando que Ana Clara era sua parceira e que qualquer insinuação difamatória seria tratada legalmente. Além disso, Ricardo agendou uma entrevista exclusiva com um dos veículos de comunicação mais respeitados, não para se defender, mas para apresentar Ana Clara ao mundo em seus próprios termos. Não vamos nos esconder, Ana Clara, ele disse a voz firme. Vamos mostrar a eles que o que temos é real e que não nos envergonhamos disso. Ana Clara, ainda abalada pela reação de sua irmã, sabia que precisava enfrentar sua família. A dor de sua mãe e a fragilidade de seu pai eram um fardo pesado. Ricardo insistiu em acompanhá-la, mas ela recusou. Preciso fazer isso sozinha, Ricardo. Eles precisam me ouvir, não ver o milionário que, aos olhos deles, me comprou. Com o coração apertado, Ana Clara pegou um táxi para o bairro simples onde morava sua família. A casa, antes um refúgio, parecia agora um campo minado. Sua mãe, Dona Celeste, a recebeu com os olhos inchados de tanto chorar e uma expressão de profunda decepção. Lúcia, sua irmã, estava ao lado, com uma mistura de raiva e preocupação. Seu pai, Sr. José, estava deitado no sofá, pálido e fraco, mas com um olhar de tristeza que partiu o coração de Ana Clara. Ana Clara, o que você fez com a nossa família? Dona Celeste perguntou, a voz embargada. Como você pôde se envolver com um homem desses que só quer brincar com você? Essa história de empregada. Que vergonha. Ana Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Mãe, não é assim. Ricardo não está brincando comigo. E eu não sou uma vergonha. Eu o amo. A palavra amo saiu de seus lábios com uma força que a surpreendeu, e a todos na sala. Era a primeira vez que ela a pronunciava em voz alta, e a verdade contida nela era inegável. Ela explicou sobre o acordo inicial, sobre a necessidade do dinheiro para o tratamento do pai, sobre como tudo havia mudado no baile. Falou sobre a solidão de Ricardo, sobre a forma como ele a havia defendido de Patrícia, sobre a conexão que havia nascido entre eles. Lúcia, que a conhecia tão bem, começou a ver a sinceridade nos olhos da irmã. Ele é um homem bom, mãe. Ele me respeita. E ele está me ajudando com o tratamento do pai. Ana Clara continuou, olhando para o Sr. José, que a observava com uma expressão de confusão e carinho. Eu sei que é difícil de entender, mas eu não sou mais a mesma, e ele também não. Dona Celeste, ainda cética, mas tocada pela paixão na voz da filha, começou a ceder. A imagem de sua filha, tão forte e determinada, era diferente daquela que ela via nos jornais. Lúcia, por sua vez, abraçou a irmã, um gesto de apoio que significava o mundo. O Sr. José, com um esforço, estendeu a mão para Ana Clara, e ela a segurou, sentindo a fragilidade e o amor paterno. Enquanto isso, na cobertura, Ricardo finalizava os detalhes da entrevista. Ele sabia que a batalha pela aceitação seria longa, mas estava determinado a lutar por Ana Clara e pelo amor que haviam encontrado. Aquele relacionamento não era apenas um escândalo, era uma promessa, um novo começo que eles estavam dispostos a defender contra o mundo. Como a entrevista de Ricardo impactará a percepção pública de seu relacionamento? A entrevista de Ricardo foi agendada para a tarde em seu próprio escritório, um ambiente que exalava poder e sobriedade. Ele escolheu um jornalista conhecido por sua seriedade e imparcialidade, evitando os tabloides sensacionalistas. Ana Clara não estava presente fisicamente, mas sua imagem, sua história e a força de seu caráter eram o centro da narrativa que Ricardo estava prestes a construir. Sentado à frente das câmeras, Ricardo exibia uma calma impressionante, um contraste gritante com a tempestade midiática que o cercava. Ele começou a entrevista abordando diretamente os rumores. Sim, houve um acordo inicial, ele admitiu, com uma franqueza que desarmou o jornalista. Eu precisava de uma acompanhante para um evento social e Ana Clara precisava de ajuda para sua família. Foi um acordo profissional, sem expectativas no início. Ele então fez uma pausa e seus olhos, geralmente tão calculistas, suavizaram-se. Mas a vida e o coração têm seus próprios planos.
Conhecia Ana Clara além de seu uniforme, além de sua função. Descobri uma mulher de uma força e dignidade admiráveis, que carrega o peso de uma família com uma coragem que poucos teriam. Vi sua dedicação ao pai doente, sua resiliência, e ao longo dos dias, entre aulas de dança e conversas inesperadas, percebi que o que sentia por ela ia muito além de um contrato. Ricardo falou sobre o baile, sobre a transformação de Ana Clara, sobre a forma como ela havia silenciado o salão com sua presença. Ele descreveu o momento em que a defendeu de Patrícia, não como um ato de provocação, mas como uma reação instintiva a uma injustiça. Não é sobre dinheiro nem sobre status, ele declarou, olhando diretamente para a câmera. É sobre uma conexão genuína, sobre respeito e sim sobre amor. Ana Clara não é uma aventura ou uma Cinderela comprada. Ela é a mulher que escolhi para estar ao meu lado, e eu sou um homem que encontrou a felicidade onde menos esperava. A entrevista foi ao ar naquela mesma noite, e o impacto foi imediato e profundo. A franqueza de Ricardo, sua vulnerabilidade inesperada e a paixão em sua voz ao falar de Ana Clara tocaram o público de uma forma que os tabloides jamais conseguiriam. As redes sociais explodiram, mas desta vez com uma divisão clara. Enquanto alguns céticos ainda insistiam na narrativa do golpe do baú, uma grande parte da população, cansada das fofocas vazias, começou a torcer pelo casal. A história de Ana Clara, a mulher comum que conquistou o coração do milionário, ressoava com muitos. Na casa de Ana Clara, a família assistia à entrevista em silêncio. Dona Celeste, que ainda guardava suas reservas, sentiu uma pontada de orgulho ao ouvir Ricardo defender sua filha com tanta veemência. Lúcia chorava, emocionada, e até mesmo o Sr. José, com um sorriso fraco, parecia entender a profundidade das palavras de Ricardo. Patrícia, por outro lado, assistia à entrevista em sua mansão, o controle remoto em suas mãos tremendo de raiva. Seus olhos faiscavam. A tentativa de Ricardo de controlar a narrativa havia funcionado, e a imagem que ela tanto se esforçara para construir dele como um homem frio e calculista estava se desfazendo. Sua vingança havia se transformado em um tiro pela culatra. Na cobertura, Ana Clara assistia à reprise da entrevista, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão. Ricardo havia cumprido sua promessa, e ao fazê-lo, havia não apenas a protegido, mas também validado seus sentimentos. O mundo ainda podia ser cruel, mas agora eles tinham uma voz, uma história, e um ao outro. Como a nova percepção pública afetará o dia a dia de Ricardo e Ana Clara, e quais novos desafios surgirão? A entrevista de Ricardo havia, de fato, virado o jogo. A onda de escândalo diminuiu, dando lugar a uma curiosidade mais benevolente, quase uma torcida popular pelo casal improvável. Mas a vida, mesmo com o apoio público, não se tornou um conto de fadas instantâneo. A cobertura de Ricardo, antes seu local de trabalho, agora era o lar de Ana Clara, mas a transição não foi isenta de desafios. Ana Clara não vestia mais o uniforme. Seus dias não eram mais preenchidos com a rotina de limpeza e organização, mas com a estranha liberdade de quem não tem obrigações definidas. Ricardo insistiu que ela não precisava mais trabalhar, que seu lugar era ao lado dele como sua parceira. No entanto, a inatividade a incomodava. Acostumada a uma vida de esforço e propósito, o luxo ocioso parecia, por vezes, um fardo. Ela se sentia deslocada em meio a tanto requinte, e a sombra de ser a empregada que virou madame ainda a perseguia em seus momentos de insegurança. Apesar da mudança na percepção pública, o escrutínio não desapareceu. Cada saída do casal era acompanhada por flashes de paparazzi, e os olhares curiosos ainda o seguiam em restaurantes e eventos. Ana Clara precisava aprender a lidar com a fama repentina, com a perda de sua privacidade, com a sensação constante de estar sendo observada e julgada. Ricardo, por sua vez, tentava protegê-la, criando um escudo em torno dela, mas sabia que não podia isolá-la completamente do mundo. Os desafios de seus mundos tão distintos começaram a se manifestar em pequenas coisas. Ana Clara, por exemplo,
sentia-se desconfortável com a ostentação de certos eventos sociais, enquanto Ricardo, por vezes, esquecia-se da simplicidade que ela valorizava. Uma vez, ele a presenteou com um colar de diamantes caríssimo, e ela, embora grata, sentiu um nó na garganta. Ricardo é lindo, mas é demais. Eu não preciso de joias tão caras, ela disse com sinceridade. Ele, acostumado a expressar afeto com presentes grandiosos, demorou a entender que o que ela valorizava era a presença, o carinho, não o valor material. A família de Ana Clara, embora mais tranquila após a entrevista e a visita dela, ainda observava a situação com cautela. Dona Celeste temia que a filha fosse ferida, e Lúcia, embora feliz, preocupava-se com a adaptação de Ana Clara a um mundo tão diferente. Ricardo, ciente disso, fez questão de manter o apoio ao tratamento do Sr. José, visitando-o no hospital e mostrando-se presente, não como um benfeitor, mas como um genro em potencial. Esses gestos, mais do que qualquer dinheiro, começaram a conquistar a confiança da família dela. Enquanto isso, Patrícia, embora silenciada pela entrevista de Ricardo, não havia desistido. Seus contatos na mídia ainda eram poderosos, e pequenos artigos, com insinuações sutis sobre a origem humilde de Ana Clara ou sobre a diferença irreconciliável entre os dois, começavam a pipocar em colunas menos éticas. Ela esperava pacientemente por uma brecha, um erro, qualquer coisa que pudesse desestabilizar o novo casal. Apesar de tudo, o amor entre Ricardo e Ana Clara se aprofundava. Eles aprendiam a navegar juntos por esse novo mar de desafios, descobrindo a força de sua união em cada obstáculo. As diferenças, antes abismos, tornavam-se pontes de aprendizado e crescimento. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas estavam dispostos a percorrê-lo de mãos dadas contra todas as adversidades. Que tipo de armadilha Patrícia estaria preparando para o casal? Patrícia, com sua mente afiada e um rancor que só crescia, não se contentava com pequenas insinuações. Ela queria mais. Queria destruir o que Ricardo e Ana Clara estavam construindo, e para isso precisava de uma armadilha que atingisse o coração da relação, explorando as fissuras que a diferença de mundos ainda criava. Sua estratégia era simples, mas cruel: usar a própria família de Ana Clara contra ela, e, por extensão, contra Ricardo. Patrícia sabia que o Sr. José, pai de Ana Clara, estava doente e que o tratamento era custoso. Ela também sabia da dignidade e do orgulho da família de Ana Clara, que, apesar da ajuda de Ricardo, não gostava de se sentir dependente. Foi então que ela arquitetou um plano maquiavélico. Através de contatos em hospitais e clínicas, Patrícia descobriu que o plano de saúde de Ricardo cobria tratamentos de ponta, mas que a burocracia para incluir dependentes era complexa e demorada, especialmente para casos já em andamento. Ela então se aproximou de um dos médicos que atendia o Sr. José, um homem ambicioso e com dívidas ocultas, oferecendo-lhe uma quantia considerável em troca de um favor. O favor era simples. O médico deveria convencer Dona Celeste e Lúcia de que o tratamento atual do Sr. José não era o ideal e que havia uma nova e revolucionária terapia disponível em uma clínica de altíssimo padrão, mas que não era coberta pelo plano de Ricardo e exigiria um pagamento à vista, uma quantia exorbitante. A ideia era criar uma situação de desespero financeiro para a família de Ana Clara, forçando-os a buscar Ricardo de uma forma que parecesse interesseiro, ou pior, a fazer Ana Clara se sentir culpada por não poder prover o melhor para o pai. Patrícia queria que Ana Clara se sentisse dividida entre seu novo mundo de luxo e as necessidades urgentes de sua família, fazendo-a questionar se Ricardo realmente a amava ou se apenas a via como um projeto. Ela queria que a família de Ana Clara, pressionada, fizesse exigências que Ricardo pudesse interpretar como aproveitamento, criando um atrito irreparável entre o casal. Ana Clara, por sua vez, continuava a se adaptar à sua nova vida, mas a preocupação com o pai era uma constante. Ela visitava a família sempre que podia, levando Ricardo em algumas ocasiões, na tentativa de estreitar os laços. Ricardo, atento, percebia
A tensão que Patrícia tentava criar com seus artigos sutis, mas estava confiante na solidez de seu relacionamento. Ele não imaginava a profundidade da maldade da ex-esposa. Foi em uma tarde chuvosa que a armadilha de Patrícia começou a se fechar. Ana Clara recebeu um telefonema aflito de Lúcia. Ana Clara, o médico do pai, disse que o tratamento dele não está funcionando como deveria. Ele falou de uma nova terapia revolucionária, mas é caríssima e não está no plano do Ricardo. A mamãe está desesperada, acha que é a única chance do pai. O que a gente faz? A voz de Lúcia estava carregada de pânico e Ana Clara sentiu um frio na espinha. A quantia mencionada era astronômica, algo que nem mesmo Ricardo pagaria sem questionar, e a ideia de pedir mais dinheiro a ele, depois de tudo o que já havia feito, a encheu de um constrangimento avassalador. Patrícia havia encontrado o ponto fraco, a ferida aberta que ela poderia usar para desestabilizar tudo. O dilema de Ana Clara era cruel. O amor pelo pai versus o orgulho e o medo de ser vista como interesseira por Ricardo. Como Ana Clara e Ricardo reagirão a essa nova e complexa situação familiar? O telefonema de Lúcia deixou Ana Clara em um estado de pânico silencioso. A imagem do pai, frágil e dependente, misturava-se com a voz de Patrícia, ecoando a palavra comprada. Como pedir a Ricardo uma quantia tão absurda, depois de tudo o que ele já havia feito? O orgulho, que ela havia começado a reconstruir, ameaçava desmoronar sob o peso da necessidade de sua família. Ela passou horas na cobertura, andando de um lado para o outro, o dilema corroendo-a por dentro. Ricardo percebeu a mudança no humor de Ana Clara. Sua alegria habitual havia sido substituída por uma preocupação profunda. Seus olhos distantes. Ele se aproximou dela, a mão gentil em seu ombro. O que aconteceu, Ana Clara? Você está diferente. Com a voz embargada, ela finalmente desabou, contando sobre o telefonema de Lúcia, sobre o médico, a nova terapia revolucionária e a quantia exorbitante. Ela expressou seus medos, sua vergonha, a sensação de estar pedindo demais, de estar confirmando os piores temores da sociedade. Eu não quero que você pense que estou me aproveitando, Ricardo, mas é o meu pai. Ricardo a ouviu com atenção, a expressão séria, a menção de um tratamento revolucionário, que não era coberto por seu plano de saúde, um dos mais completos do país, acendeu um alerta em sua mente. Sua experiência no mundo dos negócios o ensinara a desconfiar de propostas milagrosas e de custos exorbitantes sem justificativa clara. Ele viu a angústia nos olhos de Ana Clara, a batalha entre o amor pela família e o medo de prejudicar o relacionamento deles. Ana Clara, olhe para mim, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Sua família é importante para mim, seu pai é importante, e você não está se aproveitando. Nós somos um casal e enfrentamos isso juntos. Mas eu não gosto dessa história de nova terapia que surge do nada e custa uma fortuna. Ricardo, com sua mente analítica, começou a fazer perguntas. Qual era o nome do médico? Qual a clínica? Quais eram os detalhes do tratamento? Ele acionou imediatamente sua rede de contatos. Ligou para seu próprio médico particular, um dos maiores especialistas do país, e pediu uma segunda opinião urgente sobre o caso do Sr. José e sobre a suposta terapia. Ele também instruiu sua equipe jurídica a investigar o médico e a clínica mencionados por Lúcia. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada, Ricardo garantiu a Ana Clara. Vamos investigar a fundo. Se for o melhor para seu pai, faremos o que for preciso, mas não vamos ser enganados. A atitude de Ricardo foi um bálsamo para Ana Clara. Ele não a julgou, não a fez sentir-se culpada. Pelo contrário, ele a abraçou, reafirmando seu compromisso e sua parceria. Aquele momento, em meio à incerteza, solidificou ainda mais a confiança entre eles. Ela percebeu que Ricardo não era apenas o milionário que a amava, mas um porto seguro, um homem que a protegeria e a sua família. Enquanto isso, Patrícia, em sua mansão, sorria satisfeita. Ela imaginava Ana Clara em desespero, Ricardo irritado com as exigências da nova família, o relacionamento deles ruindo sob a pressão.
Ela não fazia ideia de que Ricardo, com sua perspicácia, já estava desvendando a teia que ela havia tecido. A verdade sobre o tratamento do Sr. José estava prestes a vir à tona. O que Ricardo descobrirá em sua investigação? A máquina de Ricardo Albuquerque, uma engrenagem bem azeitada de contatos e recursos, entrou em ação com uma velocidade impressionante. Em poucas horas, seu médico particular, um eminente especialista, já havia revisado o prontuário do Sr. José e conversado com a equipe médica responsável pelo tratamento atual. A conclusão foi categórica. O tratamento em curso era o mais adequado e eficaz para o quadro do paciente. A tal nova terapia revolucionária era, na melhor das hipóteses, experimental e sem comprovação científica, e, na pior, uma fraude perigosa. Paralelamente, a equipe jurídica de Ricardo mergulhou na investigação do médico e da clínica. Não demorou para que a verdade viesse à tona. O Dr. Almeida, o médico que havia sugerido a terapia milagrosa, tinha um histórico de práticas antiéticas, com processos por negligência e envolvimento em esquemas de supervalorização de tratamentos. A clínica, por sua vez, era uma fachada para procedimentos duvidosos, sem a devida licença para as supostas terapias avançadas que oferecia. O choque maior, porém, veio quando a equipe de Ricardo rastreou as transações financeiras do Dr. Almeida. Uma série de pagamentos vultosos, feitos por uma conta offshore, apontava diretamente para Patrícia Albuquerque. Não havia mais dúvidas. A armadilha não era apenas uma coincidência. Era uma orquestração cruel pensada para atingir Ana Clara e, por extensão, Ricardo, através da fragilidade de sua família. Ricardo sentiu uma onda de fúria fria percorrer seu corpo. Usar a doença de um homem, a esperança de uma família, para alimentar sua vingança era um nível de crueldade que ele jamais imaginara em Patrícia. A raiva se misturava com uma determinação férrea de proteger Ana Clara e sua família de qualquer mal que Patrícia pudesse infligir. Ele chamou Ana Clara para seu escritório, o rosto sério, mas com um olhar que transmitia segurança. Ana Clara, descobrimos a verdade sobre o tratamento do seu pai. Ana Clara o olhou, o coração batendo forte, temendo o pior. Ricardo então revelou tudo. A fraude do médico, a ineficácia da terapia e, por fim, a participação de Patrícia. A princípio, Ana Clara ficou em choque, as palavras de Ricardo parecendo distantes. Depois, a incredulidade deu lugar a uma tristeza profunda, seguida por uma raiva avassaladora. Ela faria isso? Ana Clara sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Usar a doença do meu pai para nos separar? Ricardo a abraçou com força. Sim, ela faria, mas ela não conseguiu, e nunca vai conseguir. Isso só nos deixou mais fortes, Ana Clara. A revelação da maldade de Patrícia, embora dolorosa, teve um efeito paradoxal. Solidificou ainda mais a união entre Ricardo e Ana Clara. A confiança, mútua, testada pela adversidade, emergiu mais forte do que nunca. Eles eram um contra o mundo, e o mundo agora incluía uma ex-esposa vingativa e sem escrúpulos. Ana Clara sentiu um alívio imenso ao saber que seu pai não seria submetido a um tratamento perigoso e que a ajuda de Ricardo era genuína, sem segundas intenções. A partir daquele momento, a batalha contra Patrícia não era mais apenas de Ricardo, era deles, e eles estavam prontos para lutar. Como Ricardo e Ana Clara confrontarão Patrícia com essa descoberta? Ricardo decidiu que a confrontação com Patrícia não seria um espetáculo público, mas um acerto de contas definitivo. Ele a convocou para seu escritório, sob o pretexto de discutir os termos finais do divórcio, um assunto que ela sempre usava como desculpa para suas aparições. Ana Clara estaria presente, não como uma testemunha silenciosa, mas como uma parte ativa daquele momento crucial. Patrícia chegou pontualmente, exalando sua habitual arrogância. Um sorriso presunçoso brincava em seus lábios, como se ela já soubesse de alguma vitória iminente. Ao ver Ana Clara sentada ao lado de Ricardo, sua expressão endureceu, mas ela manteve a pose. Ora, ora, Ricardo, vejo que sua secretária agora participa das reuniões importantes. Que progresso!
Ela ironizou, os olhos fixos em Ana Clara. Ricardo não se abalou. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Patrícia, não a chame de secretária. Ela é Ana Clara, minha parceira, e ela está aqui porque este assunto diz respeito a nós três. Ele fez um gesto para que ela se sentasse, e Patrícia, embora relutante, obedeceu. Vamos direto ao ponto, Ricardo continuou, colocando uma pasta sobre a mesa. Descobrimos sobre o Dr. Almeida e a suposta terapia revolucionária para o pai de Ana Clara. O sorriso de Patrícia vacilou por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. Não sei do que você está falando, Ricardo. Eu não tenho nada a ver com os problemas de saúde da família da sua funcionária. Não minta, Patrícia. A voz de Ricardo endureceu. Sabemos que o Dr. Almeida é um charlatão, que a clínica é uma fraude e que o tratamento é ineficaz e perigoso, e sabemos que você orquestrou tudo isso. Ele empurrou a pasta na direção dela, revelando extratos bancários e relatórios de investigação. Aqui estão as provas dos pagamentos feitos da sua conta offshore para o Dr. Almeida. Não há como negar. Patrícia pegou os documentos, seus olhos varrendo as páginas. O choque e a fúria começaram a se misturar em seu rosto. Ela tentou uma última cartada. Isso é ridículo. Você está tentando me incriminar para proteger sua nova aquisição. Foi então que Ana Clara, que até então havia permanecido em silêncio, ergueu a voz. Sua voz, embora trêmula no início, ganhou força a cada palavra. Como você pôde, Patrícia, usar a doença do meu pai, a esperança da minha família, para sua vingança? Que tipo de pessoa faz isso? Você não tem limites? As lágrimas brotaram nos olhos de Ana Clara, mas não eram de fraqueza e sim de uma indignação profunda. Meu pai é um homem bom doente, e você tentou transformá-lo em um peão em seu jogo cruel. Isso é imperdoável. A fúria de Patrícia explodiu. Você, sua oportunista, você roubou meu marido, roubou minha vida e agora vem com essa moralidade barata? Você não passa de uma interesseira que se aproveitou da fragilidade de Ricardo. Ricardo bateu na mesa, fazendo Patrícia se calar. Chega, Patrícia. Você perdeu. Perdeu a dignidade, perdeu qualquer respeito que eu pudesse ter por você. E perdeu a guerra. Se você tentar qualquer coisa contra Ana Clara ou a família dela novamente, eu juro que farei com que você perca tudo. Não apenas financeiramente, mas sua reputação, sua liberdade. Eu tenho as provas, e não hesitarei em usá-las. Patrícia o olhou, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e derrota. Ela sabia que Ricardo não estava blefando. Aquele homem que ela pensava conhecer tão bem havia mudado. Ele estava defendendo Ana Clara com uma ferocidade que ela nunca vira. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira, e saiu da sala sem dizer mais uma palavra, deixando para trás um rastro de raiva impotente. O silêncio voltou ao escritório, mas era um silêncio de vitória. Ricardo e Ana Clara se olharam exaustos, mas com uma sensação de alívio e uma certeza renovada de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A batalha contra Patrícia havia sido vencida, mas a guerra por sua felicidade ainda estava por vir. Que novos desafios surgirão agora que Patrícia foi confrontada e silenciada? A saída furiosa de Patrícia deixou um rastro de alívio no escritório de Ricardo. Ana Clara sentiu o corpo relaxar, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Aquele confronto, embora exaustivo, havia sido catártico. A verdade havia sido dita, e a maldade de Patrícia exposta. Ricardo a abraçou, sentindo a tensão em seu corpo, e prometeu que, dali em diante, eles construiriam sua vida sem medo. A primeira prioridade de Ricardo foi garantir o bem-estar do Sr. José. Ele transferiu o pai de Ana Clara para um hospital de excelência, sob os cuidados de uma equipe médica de confiança, assegurando que ele recebesse o melhor tratamento possível, sem fraudes ou manipulações. A família de Ana Clara, aliviada e grata, finalmente começou a aceitar Ricardo não apenas como um milionário, mas como um membro da família, um homem de palavra que se importava genuinamente. Com a ameaça de Patrícia,
temporariamente afastada e a saúde de seu pai estabilizada, Ana Clara começou a sentir a necessidade de encontrar um novo propósito. A vida de luxo e ociosidade, embora confortável, não a preenchia. Ela conversou com Ricardo sobre seu desejo de ser útil, de contribuir de alguma forma. Eu não quero ser apenas a mulher do Ricardo, que vive de aparências, ela confessou. Eu quero fazer algo que tenha significado. Ricardo, que admirava a força e a inteligência de Ana Clara, a incentivou. Ele a apresentou a alguns de seus projetos filantrópicos, especialmente aqueles voltados para a educação e o apoio a comunidades carentes. Ana Clara, com sua experiência de vida e sua empatia natural, encontrou um novo brilho nos olhos ao se envolver com essas causas. Ela começou a dedicar seu tempo a visitas a abrigos, organização de eventos beneficentes e desenvolvimento de programas de capacitação, encontrando na ajuda ao próximo a realização que buscava. No entanto, a vida de um casal de mundos tão distintos ainda apresentava seus desafios sutis. Embora a maioria da sociedade tivesse aceitado o romance, alguns círculos mais conservadores ainda olhavam para Ana Clara com desdém velado, considerando-a uma intrusa. Em jantares de negócios, ela por vezes se sentia deslocada, lutando para acompanhar conversas sobre finanças e política, temas que eram estranhos ao seu universo anterior. Ricardo, paciente, a guiava, explicando os meandros de seu mundo, mas Ana Clara sentia a pressão de ter que se adaptar, de ter que provar seu valor constantemente. Além disso, a ausência de Patrícia não significava o fim das adversidades. Ricardo, em seus negócios, começou a enfrentar uma série de pequenos, mas irritantes, obstáculos. Contratos que pareciam certos eram misteriosamente adiados. Investidores, que antes eram parceiros fiéis, demonstravam uma estranha hesitação. Ele suspeitava que Patrícia, mesmo sem agir diretamente, ainda tinha influência suficiente para semear dúvidas e criar dificuldades em seu caminho profissional, uma forma mais discreta, mas igualmente eficaz de vingança. Um dia, em um evento de caridade que Ana Clara ajudava a organizar, ela foi abordada por um homem elegante e charmoso, um antigo colega de faculdade de Ricardo, chamado Daniel. Ele a elogiou efusivamente, com um olhar que ia além da admiração profissional. Ricardo tem sorte de ter você, Ana Clara. Você é um sopro de ar fresco neste mundo tão previsível, ele disse com um piscadelar de olhos. Ana Clara sentiu um leve desconforto, mas Ricardo, que se aproximou naquele momento, apenas sorriu, apertando a mão de Daniel. Aquele encontro, aparentemente inocente, plantava uma nova semente de incerteza no caminho do casal. Será que Daniel se tornará um novo obstáculo para o relacionamento de Ricardo e Ana Clara? Daniel, o antigo colega de faculdade de Ricardo, começou a surgir com uma frequência notável nos eventos sociais e, principalmente, nos projetos filantrópicos que Ana Clara abraçara com tanto entusiasmo. Ele sempre tinha uma desculpa elegante para sua presença. Um interesse genuíno na causa, um investimento potencial ou simplesmente a coincidência de estar no mesmo lugar. Seu charme era inegável e sua conversa, leve e intelectual, era um contraste bem-vindo à formalidade de muitos dos círculos que Ana Clara agora frequentava. Ana Clara inicialmente via Daniel como um amigo simpático, alguém que a fazia rir e que parecia genuinamente interessado em suas ideias para os projetos sociais. Ele a elogiava de uma forma que a fazia sentir-se vista, não apenas como a mulher do Ricardo, mas como uma mulher inteligente e capaz. Daniel tinha o dom de fazê-la esquecer, por alguns momentos, a pressão de seu novo status, e ela apreciava a leveza de sua companhia. Ele falava sobre arte, literatura e filosofia, temas que Ana Clara, em sua vida anterior, mal tinha tempo para sonhar. Ricardo, por sua vez, observava a crescente proximidade de Daniel com uma mistura de confiança e uma ponta de desconforto. Ele confiava em Ana Clara, mas a persistência de Daniel era inegável. Ricardo notava os olhares prolongados, os sorrisos cúmplices, as conversas que se estendiam além do necessário. Ele sabia que Daniel era um homem charmoso e que tinha um histórico de conquistar mulheres e um instinto protetor
quase um ciúme sutil começou a se manifestar. Daniel, com sua astúcia, não atacava Ricardo diretamente. Em vez disso, ele tecia comentários que, à primeira vista, pareciam elogios, mas que sutilmente minavam a segurança de Ana Clara em seu relacionamento. Você é tão vibrante, Ana Clara. Não se sinta sufocada por este mundo de formalidades. Ricardo é um homem de negócios, entende de números, mas você tem alma, ele diria com um sorriso enigmático. Ou, Ricardo é um bom homem, mas ele sempre foi um pouco previsível. Você merece alguém que a surpreenda, que a inspire a voar. Essas palavras, embora Ana Clara tentasse ignorá-las, plantavam sementes de dúvida. Ela amava Ricardo, mas a vida com ele era, de fato, estruturada, por vezes previsível. Daniel parecia oferecer uma faísca de espontaneidade, uma conexão intelectual que a fazia sentir-se mais ela mesma, a Ana Clara de antes, mas com novas possibilidades. Uma sutil inquietação começou a crescer dentro dela, um conflito entre a segurança e o amor que Ricardo oferecia e a excitação e validação que Daniel parecia despertar. Em um jantar beneficente, Daniel se aproximou de Ana Clara, enquanto Ricardo estava em uma conversa de negócios. Ele a convidou para um evento cultural exclusivo, apenas amigos, ele garantiu, com um brilho nos olhos. Ana Clara hesitou, sentindo o peso da decisão. Ricardo, ao retornar, percebeu a troca e o convite não dito. Um silêncio tenso pairou entre o casal no caminho de volta para casa, uma rachadura quase imperceptível na muralha de confiança que haviam construído. Será que Ana Clara cederá à tentação de explorar essa nova conexão com Daniel, ou sua lealdade a Ricardo prevalecerá? O silêncio tenso no carro, no caminho de volta para a cobertura, era mais eloquente do que qualquer discussão. Ana Clara sentia o peso do convite de Daniel, das suas palavras que ressoavam em sua mente, e da presença silenciosa de Ricardo ao seu lado. Naquela noite, a cama parecia grande demais, e o sono não vinha. Ela se revirava, revivendo as conversas com Daniel, os elogios, a sensação de ser compreendida de uma forma diferente. Daniel representava uma faísca, uma aventura intelectual que a tirava da rotina, por mais luxuosa que fosse. Ele a fazia sentir-se inteligente, interessante, uma mulher com pensamentos e opiniões próprias, não apenas a parceira de um homem poderoso. Mas, em meio a essa tentação, a imagem de Ricardo, sua defesa inabalável, seu apoio incondicional à sua família, o amor que ele demonstrava em cada gesto, vinha à tona. Ela amava Ricardo. Amava a segurança, a paixão, a parceria que haviam construído contra todas as probabilidades. A excitação momentânea de Daniel não valia a pena o risco de perder tudo aquilo. Na manhã seguinte, Ana Clara tomou sua decisão. Ela ligou para Daniel com a voz firme, mas gentil. Daniel, agradeço muito o convite para o evento cultural. Parece fascinante, mas não poderei ir. Meu lugar é ao lado de Ricardo e meu compromisso com ele é inabalável. Daniel, do outro lado da linha, manteve seu charme, mas Ana Clara percebeu uma ponta de desapontamento em sua voz. Uma pena, Ana Clara. Mas entendo. Ricardo é um homem de sorte. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar, ele disse, com um tom que ainda carregava uma sutil provocação. Depois de desligar, Ana Clara procurou Ricardo. Ele estava em seu escritório, imerso em papéis. Ela se sentou à frente dele, respirou fundo e começou a falar. Ricardo, eu recusei o convite de Daniel. Meu coração está com você e eu não faria nada para te machucar ou para colocar nosso relacionamento em risco. Ricardo a olhou, um alívio visível em seus olhos, mas Ana Clara não parou por aí. Ela sabia que precisava ser honesta sobre o que Daniel havia despertado nela. Mas preciso te dizer algo. Daniel me fez sentir vista. Ele me elogiou de uma forma que me fez sentir inteligente, com ideias. Às vezes, neste mundo novo, eu me sinto um pouco perdida, como se eu tivesse que me encaixar em um molde que não é meu. Eu amo você, amo nossa vida, mas sinto falta de uma conexão mais intelectual,
Talvez. De ser desafiada, de sentir que minhas opiniões importam além dos projetos sociais. Ricardo ouviu cada palavra, a expressão séria. Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou à frente dela, segurando suas mãos. Ana Clara, eu sinto muito se te fiz sentir assim. Eu sei que meu mundo é diferente, e talvez eu tenha me concentrado tanto em te proteger das críticas externas que esqueci de nutrir a mulher incrível que você é por dentro. Você é inteligente, perspicaz, e suas opiniões importam mais para mim do que as de qualquer outra pessoa. Ele a beijou suavemente. Eu fui um tolo em não perceber isso, e sim, talvez eu tenha sentido um pouco de ciúme de Daniel, porque ele parecia te oferecer algo que eu não estava dando. Mas isso não vai acontecer mais. Eu quero ser o homem que te inspira, que te desafia, que te faz voar. Me ajude a ser esse homem. A conversa foi um divisor de águas. Não apenas Ana Clara reafirmou sua lealdade, mas ambos se abriram para uma vulnerabilidade que aprofundou ainda mais seu amor. Eles haviam enfrentado a tentação e saído mais fortes, com uma compreensão mais profunda das necessidades um do outro. A rachadura que Daniel tentara criar havia sido preenchida com honestidade e compromisso. No entanto, a sombra de Daniel, embora afastada, ainda pairava. Ele não era Patrícia, mas sua presença havia revelado uma nova camada de desafios no relacionamento de Ricardo e Ana Clara. Como Ricardo e Ana Clara trabalharão para fortalecer essa conexão intelectual e emocional, e quais serão os próximos passos em sua jornada juntos. A conversa franca sobre as necessidades de Ana Clara havia aberto uma nova dimensão no relacionamento com Ricardo. Ele não apenas ouviu, mas agiu. Nos dias que se seguiram, a cobertura se transformou em um espaço de aprendizado e troca. Ricardo começou a envolver Ana Clara em suas discussões de negócios, explicando os meandros de seus investimentos, os desafios do mercado e pedindo sua opinião sobre estratégias e decisões. Ana Clara, com sua intuição aguçada e uma perspectiva de vida diferente, muitas vezes oferecia insights que Ricardo, preso à lógica corporativa, não havia considerado. Eles também passaram a explorar juntos o mundo cultural e intelectual. Ricardo, que antes via a arte e a literatura como passatempos, agora as enxergava como pontes para a mente de Ana Clara. Eles visitavam exposições de arte, assistiam a peças de teatro, e as noites eram frequentemente preenchidas com a leitura de livros e artigos, seguidas por debates apaixonados que se estendiam pela madrugada. Ana Clara sentia-se revigorada, sua mente estimulada, e Ricardo descobria uma profundidade em sua parceira que o fascinava cada vez mais. Com essa nova validação e estímulo, Ana Clara floresceu em seus projetos filantrópicos. Ela assumiu um papel de liderança na Fundação Aliança, não apenas organizando eventos, mas desenvolvendo programas de educação e capacitação profissional para jovens em comunidades carentes. Sua experiência de vida, combinada com sua inteligência e empatia, permitiu-lhe criar soluções inovadoras e eficazes, gerando um impacto real e tangível. Ela se sentia realizada, com um propósito que ia além de sua própria felicidade. Ricardo, ao vê-la brilhar, sentia um orgulho imenso. Ele percebeu que Ana Clara não apenas o completava, mas o tornava um homem melhor, mais humano, mais conectado com o mundo real. A rigidez de seus negócios começou a ceder lugar a uma abordagem mais flexível, mais empática, inspirada pela visão de Ana Clara. Ele não era mais apenas um empresário implacável. Era um homem que buscava um equilíbrio entre o sucesso financeiro e o impacto social. Em uma noite tranquila, após um jantar íntimo na cobertura, enquanto observavam as luzes da cidade, Ricardo se virou para Ana Clara segurando sua mão. Ana Clara, ele começou, a voz suave. Nós construímos algo incrível, não é? Algo que eu nunca imaginei ser possível. Ela sorriu, os olhos brilhando. Sim, Ricardo, é mais do que eu jamais sonhei. E eu quero que isso seja para sempre, ele continuou, a voz carregada de emoção. Eu quero construir uma vida com você, uma família,
Quero que você seja minha esposa, minha parceira em tudo. Você aceita se casar comigo? A pergunta, embora esperada,